Olá! Oi você! Você aí mesmo. É para você esse vídeo. Então, 2020 não foi nada fácil, né? Muita coisa aconteceu, algumas pessoas perderam seus entes queridos, já estão lá no plano espiritual, mas o importante é que 2020 foi um ano de aprendizagem. Não importa o que aprendeu, mas importa é que aprendemos. Aprendemos a lidar com dificuldades, com adversidades e nos adaptamos. Alguns mais, outros menos. E é por isso que eu estou aqui para te dar o parabéns. 2020 está chegando ao final e nós só temos a desejar um ótimo 2021, boas festas, Feliz Natal e tudo de bom para o próximo ano. Valeu, gente! É isso aí! Este é um momento de bastante reflexão. Reflexão sobre um ano inteiro, sobre dificuldades, sobre alegria, sobre tristeza. Um ano em que foi bastante difícil para todos nós, mas com carinho e com Jesus no coração, nosso mestre, modelo e guia, venho eu aqui te desejar um Feliz Natal e que o menino Jesus nasça em cada coração. Um grande abraço. Feliz Natal, gente. Sintam-se abraçados por mim. Que 2021 seja maravilhoso, de muita paz e saúde. Beijos. Que neste Natal digamos mais eu te amo, valorizemos mais aqueles que convivem conosco e deixemos Cristo renascer em nossos corações. Olá, boa noite a todos. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal, que seja de muito amor, de muita paz e de muita harmonia. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Pessoal, estou passando por aqui para deixar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e dizer que 2021 vai ser um ano muito bom para todos nós, mesmo sabendo que temos nossas provas a passar. Um grande abraço. Queridos irmãos, desejamos a todos um Feliz Natal com Cristo. Que assim seja. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar, amar.
Boa tarde, meus irmãos. Hoje, uma tarde muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um homem diferente, um homem que tinha estranhos discursos para a época em que ele vivia. Um palavreado que o povo da época não imaginava ouvir. Esse homem, ele pegava pequenas histórias e a conduzia de forma abrangente a grandes e grandes mensagens. Era uma época diferente, uma cultura diferente. As frases que esse homem usava eram muito diferentes. E ele falava muito sobre o amor. E esse homem se dizia filho do homem, ou seja, filho do Senhor. Esse homem, estranho homem, de estranhas palavras, dividiu a história. Dividiu a história em 2 tempos. Dividiu a história no antes dele e depois dele. O tempo que antecedeu a este homem era um tempo difícil, um tempo em que imperava a lei de Talião. Todos nós já ouvimos falar sobre a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. E este homem então veio e modificou essa forma de olhar, essa forma de enxergar as dores. Ele apresentou uma outra lei. Como dizia a nossa irmã ainda há pouco na canção, a lei do amor. Ele apresentou o verdadeiro amor, o sentido do verdadeiro amor fraterno. Essa, então, a partir dele, era a nova lei, a lei do amor. E esse homem que aqui esteve nos ensinando a lei do amor, a fraternidade, ele nos deixou a mais bela oração. Uma oração de agradecimento, uma oração de pedido, uma oração de louvor. Por isso, nesse momento, vamos nos unir através da prece que este homem chamado Jesus, nosso mestre, nos deixou, que é a oração universal, o Pai Nosso. Vamos unir os nossos pensamentos e orarmos a oração que Jesus nos deixou. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas ofensas. E nós, teus filhos, temos o dever de perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Filho de Deus, nosso amado Mestre, amparados pelos nossos mentores, anjos guardiães,
por Oswaldo Mello, mentor espiritual do nosso tão querido Centro Espírita Seara de Jesus, nós abrimos as nossas atividades da noite de hoje falando sobre a anunciação, ou seja, o nascimento deste estranho homem chamado Jesus. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Então, podíamos estar falando de um conto de fada, mas não tem rei, não tem rainha, não tem fada, não tem princesa. Tem sim a mais bela mensagem de amor. E um anjo, ou seja, um espírito elevado, de nome Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade, uma aldeia da Galileia, chamada Nazaré, mais propriamente a uma jovenzinha bonita, encantadora, de nome Maria. Maria estava prometida, de acordo com a cultura da época, em casamento a um jovem chamado José. A nossa história é aquela história que nós conhecemos desde muito pequenos. E o anjo disse para ela, Maria nem estava em casa, ela estava na casa de uns parentes, um pouco mais distante da sua, em outra aldeia, e quando ela recebeu, então, essa ilustre visita angelical, que disse a ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria ficou um tanto assustada. Alegra-te, fica feliz, porque o Senhor é contigo, tu estás cheia da graça do Pai. Em teu ventre esplandece a luz. Maria se assustou com aquilo. Como? Todos estavam esperando, sim, um momento em que seria anunciada a chegada do Messias. Mas ela receber daquele anjo, daquele espírito iluminado, a notícia de que ela seria a mãe, que ela ia agasalhar em seu ventre o Filho de Deus, a deixou muito assustada. Muito mesmo. E ela disse, mas como? Não posso, isso é impossível. Eu nem me casei ainda. Eu estou prometida para José. José é meu noivo. Eu vou me casar primeiro. Eu não posso ser mãe agora. E o anjo olhou para Maria e disse, fica calma. Fica tranquila, Maria. Tudo vai se resolver. Deixa José conosco. Nós vamos conversar com ele. E o anjo, então, tranquilizou a jovenzinha, né? Que ela ficasse bem tranquila, bem em paz. E assim aconteceu. Quando Maria se encontrou com José e disse a ele tudo que o anjo lhe havia falado, aquele espírito iluminado, José também se assustou. Ele conhecia a cultura da época. Ele sabia de tudo que poderia acontecer a Maria. Mas ele ficou um tanto assustado. A responsabilidade naquele momento era muito grande. E José, então, ele foi dormir, não muito tranquilo. E enquanto ele dormia, eis que um anjo chegou a ele em sonho e disse, não tenhas medo de levar para casa Maria, sua esposa, pois o que foi concebido nela, o Filho de Deus,
ela dará à luz a um menino. E você lhe dará o nome a ele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 20 a 21. E José, então, recebeu ali a primeira e grande orientação em relação ao Filho de Deus, que se chamaria Jesus, o Cristo. Jesus, Filho de Deus, o Cristo, aquele que era abençoado do Pai, aquele que recebeu o dom, aquele que viria para ensinar as novas leis, modificar tudo até então e deixar para a eternidade. Esse era o Messias, o esperado, o Filho de Deus, que nasceria de Maria e teria como pai José. O nascimento de Jesus, segundo Richard Simonetti, um escritor de grandes obras espíritas, já desencarnado, mas que nos deixou grandes obras. Segundo Richard Simonetti, o evangelista Mateus, no capítulo 12, nos diz que Augusto César, o imperador romano, decretou o recenseamento, na época, na Palestina, sob a orientação de Quirino, o governador da Síria. E o principal objetivo desse recenseamento era óbvio que era fiscal. Roma era a grande senhora que dominava o mundo, e eles desejavam saber o potencial dos pagadores de impostos, né, que sustentavam a riqueza, a boa vida da aristocracia romana. E os judeus deveriam ser recenseados, é lógico, né? Então, eles tinham que fazê-lo na sua cidade de origem. E isso provocou um grande movimento, porque cada um morando de uma aldeia para outra, todos tinham que se movimentar para o mesmo lugar. E Maria de Nazaré era natural de Belém. Então, ela tinha que se submeter ao recenseamento juntamente com José, o seu marido. Mas já quase no final da gravidez, lá esperando Jesus nascer, mesmo assim, ela foi cumprir o chamamento, né? Era uma obrigação. E não foi nada fácil, foram 5 dias para ir fazer o recenseamento. Depois teriam mais 5 dias para voltar. Mas ela enfrentou com força, com coragem, e após ter todas aquelas tribulações, né, enfrentar para fazer aquele recenseamento, eles estavam extremamente cansados. E José, então, foi procurar uma hospedagem, um local para ficar com Maria, mas estava tudo lotado. Todas as hospedagens, as hospedarias estavam lotadas. E daí? Segundo, né, dizem alguns evangelistas, que o local de nascimento de Jesus foi uma gruta, segundo o relato de São Lucas. Mas isso foi um tanto lacônico, essa forma de nascimento de Jesus, né? E estão em alguns escritos, não em todos. Mas Richard Simonetti diz que nosso parecer, a nossa visão do amor de Jesus vai ao encontro de um estábulo, de um lugar onde ele estava tão iluminado, tão cheio de luz, tão preparado para o nascimento do menino Jesus. E foi assim que se deu o exato momento do nascimento de Jesus. Como não tinha lugar,
encontraram o estábulo e ali eles se aconchegaram. E foi naquele exato momento em que nascia o Filho de Deus, o nosso Mestre, o menino Jesus, que pastores que cuidavam das ovelhas nas cercanias foram visitados por anjos. E esses anjos, espíritos iluminados para nós espíritas, espíritos superiores, da mais elevada hierarquia, do mais elevado, eles chegaram e disseram aos pastores. Quando eles viram aquelas luzes, eles, meio assustados também, receberam a seguinte resposta: não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante em que o anjo falou isso aos pastores, surgiu uma multidão, um exército de anjos cantando louvor a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Lucas, capítulo 2, versículo de 10 a 14. Aqui, meus irmãos, nos conta o Evangelho sobre o nascimento do menino Jesus, o Filho de Deus. Mas a nossa história é povoada, é rica em detalhes. Nós encontramos Jesus enroladinho em panos, deitado na manjedoura, cercado por animais que o aqueciam, já que era uma noite fria, como nos explica até, muito bonitinho, o filme de desenho animado, A Estrela de Belém, muito gostosinho de ver, que tanto encanta os nossos olhos, mexe com os nossos sentimentos, né? Pois o Espírito do Mestre, meus irmãos, paira sobre a terra. É um tempo agora, nesse momento, em que tudo é mais. Se nós pararmos para refletir um pouco, vamos ver que tudo é mais em nós. Mais amor no ar, mais alegria, mais tristeza também por causa da saudade de não podermos estar juntos, mais alimento na mesa do nosso irmão carente, mais mãos trabalhando na confecção de sapatinhos, de agasalho, para preparar os enxovais dos bebês, os encarnados que vão chegar nesse inverno. Tudo é mais amor, é mais sentimento bom, é mais sentido fraterno, é mais alegria e mais tristeza. Mas é tudo muito, muito mais amor, mais caridade, mais oração, mais tudo de bom, mais saudade também daqueles que estão longe, mais alimento, mais força, mais coragem. Portanto, o portador da Boa Nova dá grandes incentivos à nossa bondade, dá grande incentivo ao amor através
das suas palavras. Nasceu num estábulo, de forma simples, sem ostentação, e está conosco há 2020 anos. 2020 anos. A mensagem para sempre. Mas como foi, assim foi o nascimento de Jesus, e como foi a sua infância? Jesus foi um menino que cresceu saudável, né? Ele era em demasia inteligente. Maria e José, os pais de Jesus, eles tinham muito cuidado com ele, porque eles sabiam dos objetivos de Jesus aqui na Terra e quem ele era. E um fato muito interessante, muito marcou na infância de Jesus, foi que anualmente José e Maria, eles se dirigiam para a festa da Páscoa. Então, ele tinha nessa época mais ou menos seus 12 anos, e Jesus sempre acompanhava. E nessa época dos 12 anos, ele foi junto para a festa da Páscoa, né, que era um costume dos judeus, ou seja, era a Páscoa judaica. E no dia, lá estiveram, o dia todo, e depois, quando retornaram, né, para a cidade, para a aldeia deles, José e Maria caminhando, né, conversando com os primos, com os parentes, eles iniciaram, então, o seu retorno a Nazaré. E no meio do caminho, eles pararam e procuraram Jesus. A José disse: Maria, cadê Jesus? Maria, para o José, cadê Jesus? Jesus deve estar lá na frente com os amigos, brincando, como todas as crianças o fazem. Vamos seguindo em frente, que Jesus já deve estar quase em casa. E quando eles chegaram, cadê Jesus? Procuraram Jesus entre os amigos, entre os parentes, e não encontravam Jesus. Imagine perder o Filho de Deus. A aflição que estava no coração dessa mãe, desse pai. E eles não encontrando Jesus, eles retornaram a Jerusalém. Vamos buscar Jesus, esteja ele onde estiver. E aconteceu isso, esse transtorno durou 3 dias. 3 dias. Procuraram Jesus e o encontraram aonde? No meio dos doutores do templo. E os doutores ali, sentados, ouvindo o jovenzinho falar. Ele conhecia tudo, ele conhecia todas as leis, ele sabia dar todas as respostas. Eles ficavam entusiasmados, porque como pode uma criança de 12 anos ter tanta sabedoria? E eles ficavam muito admirados com a inteligência de Jesus e as respostas que ele dava. E quando Maria viu Jesus, ela não se conteve. Como toda mãe, chamou a atenção do filho e disse: Filho, o que tu fizeste conosco? Eis que eu e teu pai estávamos te procurando ansiosos, aflitos. Por que fez isso, filho? E Jesus, olhando para a mãe, ele disse: Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E Jesus estava mostrando a todos os sacerdotes o quanto ele sabia das leis do amor. Ele tratava naquele momento das leis de Deus.
E Jesus, assim, cresceu em sabedoria, em estatura e na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 45. Após essa reprimenda que Jesus recebeu de Maria aos 12 anos, então ele decidiu se recolher. Como José era carpinteiro, Jesus então foi a trabalhar com o pai. E ali então ele ficou até a idade de 30 anos e teve apenas 3 anos do seu tempo de vida para apresentar ao mundo as leis divinas. E assim Jesus, nesse período dos 12 aos 30 anos, ele se preparou para a missão. Dia 25 de dezembro, que é amanhã, foi uma data escolhida para festejar o aniversário de Jesus de Nazaré, o jovem Galileu. Mas, e assim, não existe, né? Alguns dizem que Jesus nasceu dia 25 de abril, outro... A história tem várias datas, mas, segundo o calendário, nos apresenta a data de 25 de dezembro. E é uma data aceitável, já estamos habituados com ela, e ela está dentro de nós. Dia 25 de dezembro, nós esperamos para fazer a festa para o menino Jesus. Vem cá, falamos do nascimento de Jesus. E onde é que está esse Papai Noel? No nascimento de Jesus? Jesus foi criado por Deus, é filho de Deus. E onde é que se encaixa esse Papai Noel na história de Jesus? E quem é esse Papai Noel? O que é que esse Papai Noel tem a ver com Jesus? Então vamos dar uma olhadinha para conhecermos um pouco da origem desse Papai Noel, como ele foi introduzido na história de Jesus, que nada tem a ver. Bem, com base, né, na figura de um homem chamado Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia por volta dos anos de 280 depois de Cristo, que era um homem muito virtuoso. Ele conhecia muito bem as leis de Deus. Ele sabia que fora da caridade não havia salvação. Não há salvação. Ele conhecia tão bem as leis de Deus que ele vivia fraternalmente. O nome dele era Nicolau de Mira. E ele tinha vários hábitos. Ele morava numa aldeia de início, assim que ele se tornou um padre, um frade, o que for, né? Que mais tarde ele ficou um bispo da Igreja Católica e foi reconhecido como santo, o espírito iluminado para nós, o espírito elevado. Ele tinha um hábito muito interessante, que ele fazia aniversário dia 6 de dezembro. Então, todo aniversário dele, durante o ano ele ia arrecadando presentinhos para as pessoas carentes. Aí ele colocava numa sacola, e era uma região muito fria, se agasalhava bem, botava sua veste marrom ou preta, o que fosse, e ele ia distribuir para as crianças doces, pães, agasalhos, meias, tudo que ele pudesse arrecadar. Era o presente que ele dava para as crianças no dia do seu aniversário, dia 6 de dezembro. Colocava tudo num saco e saía a distribuir, a presentear. Bem, de todos os fatos que este homem, né, o São Nicolau, para uns Santa Claus, para nós São Nicolau, o Nicolau de Mira,
de todos os benefícios que ele fez, um ficou marcado na história, muito marcado mesmo. Na aldeia em que ele trabalhava, que ele dava assistência, tinha um casal de idosos com 3 filhas. E naquela época, a cultura da época, exigia-se que as filhas casassem para que seus maridos pudessem, juntamente com elas, cuidarem dos idosos quando eles não pudessem mais trabalhar. Mas para que isso acontecesse, era preciso que eles tivessem um dote. Então, eles teriam que receber do sogro o pagamento em dinheiro para que eles realmente fizessem isso. Casassem com suas filhas, recebessem o dote e assumissem o compromisso de cuidar dos idosos quando ficassem mais velhos. Só que eles eram muito pobres. E as moças que não se casassem, elas não tinham como sustentar seus pais idosos. E elas, então, eram jogadas na prostituição. E São Nicolau, né, não queria que isso acontecesse. Ele sofria, porque ele compreendia as dores, ele se colocava no lugar daquele que estava sofrendo. Então, ele conseguiu reunir um pouco do dinheiro e fez 3 sacolinhas. 3 sacolinhas e foi lá e colocou umas moedas de ouro, umas moedas de prata, algumas pedras preciosas que ele conseguiu reunir e colocou na porta da casa dessas jovens que estavam destinadas à prostituição, caso não se casasse. Então, ele conseguiu, que ele levava uma sinetinha, batia para dar sinal, olha, estive por aqui. Então, eles abriam a porta e encontravam os presentes que Nicolau deixava. Bem, esse fato consta como o maior fato de São Nicolau. Com base na vida deste homem, em 1931, houve uma campanha publicitária da Coca-Cola com o Papai Noel. Né? E a Coca-Cola, então, comprou a imagem do Papai Noel de um outro grande cartunista que tinha criado por volta de 1888 uma figura do Papai Noel, mas era uma figura esguia, um homem comprido, alto, magro, muito sem graça. Então, a revista norte-americana, né, Harper's Weekly, que foi no ano de 1881, né, que criou essa imagem. E mais um tempo mais tarde, em 1931, o desenhista Random Sudblom utilizou a imagem do Papai Noel. Ele adquiriu os direitos e fez, então, um Papai Noel diferente. O Papai Noel gordinho, rechonchudinho, com as bochechinhas cor-de-rosa, com um sorriso largo, e deu a ele umas renas voadoras, um trenó e umas renas voadoras. Vestiu este Papai Noel imaginário com uma roupa vermelha, um gorro, botas, né? E começaram, então, ali a surgir os primeiros comerciais, em 1931, os primeiros comerciais, as primeiras publicidades, bem humoradas, por sinal, do Papai Noel distribuindo presente, distribuindo refrigerante, e turbinou
as vendas realmente da Coca-Cola. Houve um grande lucro com isso. Nós somos contra o Papai Noel? Não, eu acho que até o Papai Noel é uma figura bem pitoresca, bem engraçadinha. Há crianças que gostam, crianças que se assustam com eles. E eles ficam, o nosso Papai Noel é triste, tadinho, porque nós vivemos num clima tropical e ele fica na porta das lojas, batendo a sinetinha, chamando para fazerem compras. Isso é bom para o progresso, ninguém é contra, gera empregos, né? Mas, na realidade, o Papai Noel é criação humana. Foi o ser humano que criou. Papai Noel é apenas uma imagem. E Jesus não. Jesus é criação divina. E o que é que tem, assim, do Polo Norte com o Papai Noel? Que, na verdade, ele surgiu como estratégia também lá na Finlândia para estimular o turismo local, né? Porque é um lugar bem frio. E por volta dos anos de 1950, então, aquele país, lá na Finlândia, eles construíram uma tal de Lapônia, que se tornou, então, o lar do bom velhinho. É lá na Lapônia que mora o Papai Noel. Então, ele só aparece aqui na época do Natal para fazer os comerciais dele, vender e muitas vezes levar muitas pessoas a situação muito difícil, porque não meditam diante dos gastos. Então, esse Papai Noel é criação, repito, do ser humano. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus, sim. Jesus é que veio para nos ensinar o caminho da boa nova, o caminho da vida eterna. Jesus é que veio para encher os nossos corações de amor. Quando nós, na noite de hoje e no dia de amanhã, dia 25, abrirmos o nosso coração, a manjedoura do nosso coração e deixarmos Jesus nascer. E que ele deva nascer todos os dias, na nossa renovação, no nosso propósito de renovação, de vida melhor, de nos tornarmos seres humanos melhores. Jesus deve nascer em nós, a cada momento da nossa vida. E amanhã nós temos muito para dar para Jesus, muitos presentes. Vamos entregar com alegria a Jesus o nosso coração e firmar o propósito de renovação. Esse é o objetivo da vinda do Cristo de Deus à Terra, para nos sustentar em todas as nossas necessidades espirituais. E o Espiritismo nos fala também sobre Jesus, como modelo, como guia. Mas nós vamos deixar para o nosso irmão Jair falar um pouquinho sobre esse assunto. Desejo a todos, que deixem Jesus nascer em seus corações. Que tenhamos todos um alegre e feliz Natal com Jesus no coração. E que o nosso ano, o ano de 2021, seja um ano de paz, de alegria, de amor, de esperança e, acima de tudo, de muita fé. E sempre, meus irmãos, lembrando, em todos os dias da nossa vida, que Jesus, o Filho de Deus, aqui veio para nos ensinar o caminho da redenção, o caminho da boa nova, o caminho da vida eterna. Que tenhamos um feliz Natal, sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja.
Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, mas nós vamos falar da pergunta 625, que fala justamente do modelo da humanidade, que é a pergunta, né, que Kardec faz para despertar em nós o conhecimento do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Cristo. Então, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ali estampa com esplendor realmente, né, aquilo, né, que Jesus veio fazer entre nós. Então, Kardec faz essa pergunta, né, aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os mensageiros do céu, né, iluminado por a luz divina do Criador, né, responde de uma maneira simples, né, 5 letrinhas só. Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Então, Jesus é o mestre de todos os mestres. Realmente o modelo no qual toda a humanidade deve inspirar-se, no sentido de caminhar com passos firmes em direção da luz. Por vezes, quando nós falamos, as pessoas que desconhecem a doutrina espírita, que nós precisamos imitar Jesus, tentar imitar Jesus. E por vezes, mas isso é loucura. Copiar Jesus? Sim, ele veio trazer para nós a direção. Pega a tua cruz e segue-me. Então nós precisamos seguir Jesus. Então os mensageiros divinos respondem simplesmente que ele é o nosso modelo, que ele é o nosso guia. E Jesus vai mais além, ele diz que ele é a luz do mundo, do nosso mundo íntimo. Então é este Jesus que amanhã nós vamos estar comemorando o aniversário. Então nós precisamos fazer um convite para que esse aniversariante esteja junto de nós. Por isso é que Jesus é o ser mais importante que Deus ofereceu à Terra. Quem era este homem que, diante dos apóstolos, assustado na embarcação, da qual Jesus convidou os seus discípulos para que embarcasse e passasse para o outro lado do lago, e que Jesus dorme,
e que seus discípulos acordam Jesus apavorado, dizendo que estavam naufragando. Jesus levanta e ordena que o vento pare e que as ondas do mar asserenem. E os discípulos, mais uma vez assustados, perguntam entre eles: que homem é esse que até os ventos e as ondas do mar obedecem? Então, Jesus é o maior educador da história. Ele veio para nos educar através dos seus exemplos e das suas palavras. Jesus é o maior semeador de alegria, de liberdade, de esperança, quando ele pronunciou as bens-aventuranças. Jesus é o maior formador de pensamento na história. Quando ele falava por parábolas, para que aqueles que ouvissem, e até nos dias de hoje, começássemos a pensar. Então, Jesus ensinou nós a pensar, a raciocinar. Jesus, o maior especialista no território das nossas emoções. Jesus sabia falar, gesticular, chamar a atenção do povo que ouvia, e através do seu verbo de amor, ele tocava os corações e a mente daqueles que a ouviam. Então, Jesus é o maior especialista no território das nossas emoções. Até hoje, quando nós lemos as bens-aventuranças, nos emocionamos pela luz que ele deixou impregnado nas suas palavras. Jesus é o maior exemplo de sabedoria, de perseverança e de compaixão. Ele acolhia tanto aqueles que eram considerados a ralé da sociedade, como os doutores da lei, como os sacerdotes. Isto é sabedoria. Perseverança naquilo que, na programação que Deus e eles planejaram para que ele executasse aqui na Terra, carregando a sua própria cruz para mostrar para nós que é um dever nosso de trabalhar as nossas imperfeições, de compaixão. Mesmo pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus veio até nós trazendo a vacina, o antídoto para todos os nossos males e todas as nossas doenças,
a doença da nossa alma, a doença da nossa mente, a doença do nosso coração, a doença do nosso corpo físico. Nós, perante, vamos fazer um parênteses aqui, no início da humanidade, nós usávamos ervas, e até hoje usamos, para aliviar as nossas doenças físicas. Quando o homem desenvolveu a inteligência e começou a sentir a necessidade de se preocupar com o outro, Deus permitiu que o homem inventasse os analgésicos para aliviar as nossas dores, anestesia para tirar as dores no momento de fazer uma intervenção cirúrgica no nosso corpo. O homem inventou as vacinas para se livrar das doenças contagiosas. Mas agora está na hora, ou já passou da hora, de nós aprendermos nos vacinar moralmente, espiritualmente. Porque conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, intelectualmente, nós não vamos mais precisar de tantos remédios para o nosso corpo físico, porque através da vibração do amor, nós vamos manter todo o nosso psiquismo, toda a nossa energia animalizada saudável. Então é importante que nós nos esforçamos mais para seguir os passos de Jesus. Quando ele disse, pega a tua cruz e segue-me, ele está nos dizendo, faça tudo o que eu fiz. Ame. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, como vamos ser reconhecidos, ser teus discípulos? E Jesus respondeu, por muito se amarem. Então está na hora de nós exercitar esse amor universal. Este amor que Jesus exemplificou. Mas nós podemos ir um pouco mais além no Evangelho de Jesus. Nós vamos buscar lá em João, no capítulo 8, versículo 12, quando Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, este é Jesus. Este é o bom pastor. Jesus é o Espírito de Deus, o pastor que veio cuidar de todo o rebanho humano.
A humanidade toda é rebanho do Cristo. Por isso é importante que nós conhecemos, estudamos o Evangelho de Jesus e devemos colocar em prática. Vejamos bem, quando nós dissemos no início que nós devemos imitar a Jesus, tentar pelo menos fazer uma cópia, por mais imperfeita que seja, da sua conduta, do seu amor por todos nós. Mas São Paulo, ou Paulo, na Epístolas aos Efésios, capítulo 5, 1 e 2, São Paulo fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2 ele diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferenda e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, Jesus era suave. Jesus continua sendo suave. Jesus ainda nos emite o aroma do seu amor para todos nós. Então, devemos buscar esse Cristo que está em nós, porque ele disse que o reino dos céus está dentro de vós. Então, a luz divina, a luz do Cristo está em nós. Então, vamos trabalhar. Se São Paulo diz para nós ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Então, somos amados por Deus. E Jesus, que é o governador do orbe terreno, que é a luz maior que Deus permitiu que viesse até nós, deve sim ser por todos nós. Temos ele como modelo e guia para podermos ser felizes. Mas o nosso horário já se faz. A nossa hora já se faz. Então vamos buscar agora Jesus para nos amparar de uma forma especial. Porque é o aniversariante. Por vezes, o aniversariante vem nos brindar. Se nós abrir a acústica de nossa alma, se nós abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre nesta noite de Natal. Amanhã é Natal. Então vamos preparar a nossa alma nesta noite para receber Jesus com a luz que Ele deixou para todos nós. Então vamos dizer assim: Senhor, ampara-nos. Arranca, Senhor, a grade do nosso peito, que está Jesus enferrujada de egoísmo, de vez, Senhor, de ódio,
de rancor, e enche, Jesus, a nossa alma com a tua luz, esta luz divina, Jesus, este amor incondicional. Assim, Senhor, como tu fizeste naquela manhã de Pentecostes, jorrasse sobre teus discípulos a luz para que assim eles pudessem despertar a sensibilidade de ouvir a tua voz. Assim também nós, Senhor, nesta noite, que nós vamos te buscar com toda a força da nossa alma. Cura, Jesus, a doença da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente física, do nosso coração, do nosso corpo físico. Precisamos ainda de ti, Senhor, assim como a planta no deserto precisa do orvalho da noite para a sua subsistência, nós precisamos, Jesus, do teu amor. Assim como Paulo falou do aroma suave que balsamiza todo o nosso ser e fortalece a nossa vontade e a nossa fé para todo sempre. E assim, Senhor, nós te dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, o pão do corpo, mas dá também, Senhor, o pão da nossa alma. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoemos os nossos devedores. E não nos deixe caímos na tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo e toda a espiritualidade amiga, demos por encerrado a nossa atividade da tarde de hoje. E desejamos um feliz Natal para toda a humanidade. E que a paz e a mansidão do Cristo de Deus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.